O Anjo da Morte, a história real de terror de Beverly Allitt. Beverly Allitt, conhecida como o Anjo da Morte, nasceu em 4 de outubro de 1968, em Grantham, Lincolnshire, Inglaterra. Desde jovem, Allitt parecia buscar incessantemente atenção, muitas vezes adoecendo ou fingindo estar doente. Sua infância foi marcada por comportamentos estranhos, incluindo ferir a si mesma e usar bandagens para simular ferimentos, mesmo quando não havia. Isso evoluiu para um comportamento que os médicos reconheceriam mais tarde como uma forma extrema da Síndrome de Munchausen, uma condição em que o paciente finge estar doente ou causa deliberadamente doenças para obter atenção médica. Durante seus anos escolares, Allitt não era particularmente notável, mas desde cedo, ela demonstrava um forte desejo de trabalhar na área da saúde. Quando terminou a escola, ela se matriculou em um curso de enfermagem, apesar de seu histórico de má saúde e ausência constante. Embora tivesse dificuldades em manter relações amigáveis com seus colegas, ela conseguiu se formar, tornando-se uma enfermeira assistente. Em 1991, Allitt começou a trabalhar na ala infantil do Hospital Grantham and Kesteven, em Lincolnshire. O hospital era pequeno, com uma equipe igualmente pequena. As responsabilidades de Allitt incluíam cuidar de crianças doentes e monitorar seus sinais vitais, atividades que ela executava com uma calma perturbadora. No entanto, algo de muito errado começou a acontecer no hospital logo após sua chegada. Crianças saudáveis que deveriam estar se recuperando subitamente adoeciam gravemente ou, em casos mais sinistros, morriam de maneira inexplicável. De repente, a ala infantil, que deveria ser um lugar de esperança e cura, transformou-se em um cenário de horror. Os incidentes aconteceram com tanta frequência que os médicos e enfermeiros começaram a questionar a causa das mortes. A atmosfera no hospital tornou-se tensa, com a equipe em alerta máximo. O primeiro caso suspeito foi o de Liam Taylor, de apenas 7 semanas de vida. Em 21 de fevereiro de 1991, Liam foi internado com uma simples infecção respiratória. Os médicos estavam confiantes de que ele iria se recuperar rapidamente. No entanto, sob os cuidados de Allitt, o quadro de Liam deteriorou-se rapidamente. Ele sofreu 2 paradas cardíacas, mas os médicos conseguiram reanimá-lo. Infelizmente, durante a 3ª parada, ele não resistiu. Embora sua morte tenha sido registrada como natural, foi o início de uma série de eventos trágicos. Outro caso terrível foi o de Timothy Hardwick, de 11 anos, que sofria de paralisia cerebral. Timothy foi internado após uma convulsão e, mais uma vez, sob os cuidados de Allitt, ele teve uma parada cardíaca fatal. Novamente, os médicos foram incapazes de encontrar uma explicação clara para sua morte, mas como ele tinha uma condição pré-existente, sua morte também foi considerada natural. O caso de Kaylee Desmond, de 1 ano e 2 meses, foi particularmente angustiante. Ela havia sido internada para uma pequena cirurgia de rotina. Após a operação, sob a vigilância de Allitt, Kaylee sofreu uma parada cardíaca. A criança foi reanimada e transferida para outro hospital, onde os médicos descobriram que havia um buraco em seu peito, causado por uma agulha hipodérmica. Ela sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. A investigação seguinte revelou que a parada cardíaca foi induzida por uma overdose de insulina e potássio, administrada por Allitt. Entre fevereiro e abril de 1991, em um período de apenas 59 dias, Allitt atacou 13 crianças, matando 4 delas. As mortes ocorreram de forma tão súbita e inexplicável que a ala infantil do hospital ficou conhecida como o Corredor da Morte. O pânico se espalhou entre os pais, e muitos começaram a retirar seus filhos do hospital. Os médicos estavam perplexos, incapazes de entender o que estava acontecendo. Allitt era discreta, uma enfermeira aparentemente dedicada, que parecia estar sempre presente quando as emergências aconteciam. Ela era rápida em chamar os médicos e muitas vezes era vista tentando ressuscitar as crianças. Esse comportamento inicialmente desviou as suspeitas de si mesma, e a verdadeira causa dos ataques passou despercebida. Um dos casos mais chocantes foi o de Claire Peck, uma bebê de 15 meses que sofria de asma e precisava de ventilação mecânica.
Claire foi deixada aos cuidados de Alit por apenas alguns minutos quando sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas quando Alit foi deixada novamente com a criança, ela sofreu outra parada e não sobreviveu. A autópsia revelou níveis elevados de potássio em seu sistema, mas não foi o suficiente para levantar suspeitas imediatas sobre Alit. A série de mortes inexplicáveis não passou despercebida por muito tempo. As autoridades começaram a investigar e logo perceberam que Alit estava presente em todos os incidentes. O hospital notificou a polícia, que iniciou uma investigação completa. As suspeitas sobre Alit começaram a se intensificar quando os registros mostraram que as crianças que sofriam paradas cardíacas estavam todas sob seus cuidados diretos. Além disso, havia uma estranha falta de registros sobre a administração de medicamentos em várias das crianças que foram atacadas. Durante a investigação, amostras de sangue foram retiradas dos pacientes que sobreviveram e revelaram níveis anormais de insulina e potássio, apontando para envenenamento deliberado. A polícia confrontou Alit, que negou repetidamente qualquer envolvimento nas mortes. No entanto, a evidência circunstancial contra ela era esmagadora. Ela foi presa em 26 de julho de 1991 e a extensão de seus crimes começou a ser revelada. O julgamento de Beverly Alit começou em 15 de fevereiro de 1993 no Nottingham Crown Court. Durante o julgamento, o tribunal ouviu relatos devastadores das famílias das vítimas e dos médicos que estavam presentes durante os incidentes. A promotoria argumentou que Alit sofria de uma forma extrema da síndrome de Munchausen por procuração, uma condição na qual uma pessoa, geralmente uma mãe ou cuidadora, inflige ou inventa doenças em pessoas sob seus cuidados para ganhar atenção e simpatia. A defesa de Alit não contestou as provas, mas tentou argumentar que ela estava mentalmente doente. No entanto, os detalhes dos crimes eram tão brutais e cuidadosamente executados que o júri não foi convencido. Em 28 de maio de 1993, Beverly Alit foi considerada culpada de 4 acusações de assassinato, 3 de tentativa de assassinato e 6 de causar danos corporais graves. Ela foi condenada a 13 sentenças de prisão perpétua, com a recomendação de que nunca fosse libertada. Alit foi enviada para a prisão de segurança máxima de Rampton Secure Hospital, onde continua a cumprir sua sentença. Lá, ela foi diagnosticada com uma variedade de transtornos de personalidade, incluindo a síndrome de Munchausen por procuração. A prisão de Rampton é especializada em tratar criminosos com graves problemas mentais. A história de Beverly Alit, a Anjo da Morte, continua a assombrar a memória coletiva do Reino Unido. Seus crimes não foram apenas um ataque à vida inocente, mas também um profundo abuso de confiança. As famílias das vítimas ainda lutam com a perda e o trauma de ter seus entes queridos tirados de forma tão cruel.